depois eu vou editar. Vai. Nós estamos aqui no CTO, Centro de Terapia Oncológica em Petrópolis, justamente para falarmos de um assunto extremamente importante, que é o aumento excessivo, atualmente a grande preocupação do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, é o aumento excessivo, até 2030, do câncer de intestino. Para falarmos sobre isso, nós estamos aqui com o Dr. Renato Macário Ferreira, ele que é médico oncologista, e vai nos dar as explicações aos nossos ouvintes e também aos nossos, as pessoas que estão ligadas aí na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube e também você que nos acompanha pelo Instagram. Doutor Renato, prazer grande estarmos aqui para falarmos de um assunto de grande importância e relevância e de utilidade pública. Olá, tudo bem? Para mim é um prazer, obrigado pelo convite, né? É um tema de extrema importância para a gente conversar, né? Alertar a população sobre os riscos dessa doença que vem cada vez mais aumentando na nossa sociedade. Bom, nós sabemos que hoje o câncer de intestino parece que é o terceiro, né, maior incidente sobre as pessoas. A gente começa falando do que é verdadeiramente o câncer no intestino. Bom, isso aí, é realmente o terceiro, né, entre a população geral aqui no Brasil. Ele vem aumentando gradativamente e acaba sendo um problema público, né, que a gente tem como melhorar isso com o tempo e certamente conseguiremos. O câncer de intestino, normalmente ele começa como um pólipo, alguma alteração intestinal do hábito intestinal, e ele vai aumentando e a partir do momento que ele aumenta, ele pode causar alguns problemas sérios, né? E aí até casos de obstrução intestinal e ter que operar de urgência, etc. E para isso hoje em dia a gente tem alguns exames para tentar detectar na fase mais precoce, que é o pólipo lá atrás. Quais são os principais sintomas a pessoa para detectar aí um câncer de intestino? Então, os mais comuns que a gente acaba vendo na prática clínica, né, é o paciente com sangramento, né, sangramento nas fezes, isso é uma coisa relativamente comum, e dor abdominal e emagrecimento, né. Tem alguns sintomas que são inespecíficos, qualquer pessoa pode ter, mas não necessariamente pelo câncer, mas tem que ficar atento, às vezes alteração de hábito intestinal, às vezes o intestino fica meio lento, né, uma constipação, e às vezes o intestino fica solto demais, sem diarreia. Isso pode ser um dos sinais ali para chamar a atenção e procurar um médico fazer os exames necessários. Doutor, quais são as principais causas do câncer de intestino? Normalmente, o que a gente sabe hoje é hábito de vida, né, o sedentarismo, aliado também à má alimentação, né? A dieta, quando não é saudável, começa a preocupar um pouco, como uma dieta rica em gordura, enlatados, embutidos. E o cigarro também faz parte dessa história aí. Nesses primeiros momentos, esse aumento excessivo está ligado a quê? Esse aumento excessivo do câncer de intestino? A grande preocupação hoje do INCA, principalmente. Sim, tá ligado normalmente a essa história da alimentação, né? E também tem fatores genéticos. Acabou que eu não falei anteriormente, mas fatores genéticos são muito importantes. O paciente, quando tem histórico de câncer na família, é muito importante ter um acompanhamento médico já desde cedo, desde 40 anos de idade, acompanhar com o médico, sabe? Independente do histórico do câncer, não precisa ser necessariamente o câncer coloretal, tá? É basicamente isso, assim, a gente tem que acompanhar desde o início. Eu perdi a pergunta, foi mal, dá uma pausa aí. Conseguiu? Eu vou só repetir. Como a pessoa, nessa questão quais são as principais causas do câncer de intestino e como a pessoa preveni-lo? Sim, então, as causas são essas de alimentação, né, má alimentação e a genética, né? Se tem histórico na família, às vezes tem alguma alteração genética, alguma síndrome hereditária que pode estar causando aquele tumor. Aí não necessariamente ligado à alimentação. Tem a síndrome genética, que causaria o tumor, é uma herança genética, e teria também a má alimentação, por outro lado, que poderia causar. São os dois principais fatores, né? E a prevenção, o principal exame é a colonoscopia. A colonoscopia ela deve ser feita para, teoricamente, toda a população a partir de 50 anos. Sempre a partir de 50 anos, doutor?
Não é sempre a partir de 50 anos, não. A gente faz, dependendo do risco, a gente classifica alguns pacientes no risco, o médico que vai estar acompanhando vai saber disso, né? Normalmente é o coloproctologista, ele avalia o risco do paciente e essa idade cai. Ela vai para 45 anos, em alguns casos para 40, e dependendo do histórico familiar, às vezes tem que fazer 10 anos antes do diagnóstico do familiar mais próximo. Existe, assim, algum, digamos assim, para que a pessoa evite, né, além do tratamento, além de se fazer, claro, os exames, fazer os exames preventivos, existe alguma coisa que as pessoas possam evitar o câncer mesmo tendo geneticamente pessoas na família, existe alguma coisa que as pessoas possam evitar ter o câncer de intestino? Então, o que colabora assim para reduzir a chance de ter o câncer de intestino, né, é realmente exercício físico e uma boa alimentação. Uma alimentação rica em fibras, né, e aí você substitui a história da gordura, do enlatado, embutido, pelas fibras. E exercício físico, evitar fumar, certamente. Basicamente isso. Isso daí é o que acaba reduzindo o risco. Quando o paciente tem história na família, é legal ter um médico que acompanha saber disso e fazer exames mais precoces, né? E além de algumas orientações extras. Doutor, e tem cura? Tem cura sim. O câncer de cólon tem cura. O principal certamente é a prevenção, porque a gente descobre muito precoce, até antes de virar um tumor ali, ou alguma coisa maligna, você consegue fazer, por isso a ideia da colonoscopia, né? Mas nos estágios iniciais tem cura. Quando tem a doença já está um pouco avançada e está espalhada, a cura às vezes fica um pouco mais difícil, mas ainda assim a gente consegue tratamento, consegue correr atrás. Mas lógico, né? O ideal é prevenir. Em que casos que existem a cura? Nesses estadios precoces, né? Quando está muito no início, quando não se espalhou, não foi para nenhum outro órgão, a chance de cura é muito grande. E aí as pessoas imediatamente devem procurar o médico oncologista para justamente iniciar um tratamento? Sim, a partir do diagnóstico tem que ter um oncologista junto, né? Independente do estadiamento. Deu o diagnóstico de câncer do colo retal, tem que ter um oncologista junto para avaliar quais são as possibilidades de tratamento, né? A cirurgia é a principal e depois a equipe, né? O tratamento é multidisciplinar, a equipe decide como seguir em frente, se faz quimioterapia, se não faz, etc. Caso a pessoa curada do câncer de intestino, ela deve acompanhar sempre o tratamento ou ela se cura totalmente desse câncer? Olha, ela provavelmente se cura, né? Acaba a fase de tratamento, tem a cura, mas tem que fazer um segmento oncológico, né, por no mínimo 5 anos. Continua fazendo exames, os exames continuam, a colonoscopia, tomografia, exames de sangue, a gente vai sempre avaliando o paciente após o tratamento, independente se fez só a cirurgia ou se fez também a cirurgia junto com a quimioterapia ou radioterapia em alguns casos. Em que caso, doutor, saindo um pouco do assunto, que o câncer não, também pode ser também na questão do câncer de intestino, em que caso que o câncer não tem cura? Olha, assim, quando a doença ela já se encontra muito avançada, né? Ela já se encontra muito avançada, já as dificuldades são um pouco maiores, né? Então a gente faz um tratamento para controlar a doença. O tratamento, como funciona? O tratamento normalmente para o câncer de intestino é quimioterapia e em algumas situações tem algumas drogas novas que a gente chama de terapia-alvo ou imunoterapia, mas isso depende, varia muito de paciente para paciente, né? São vários subtipos diferentes dentro de uma esfera aí gigantesca. Doutor Renato, muito obrigado pela entrevista. Conversamos aí com o doutor Renato Macário Ferreira. Ele é médico oncologista aqui do CTO. Nós estamos aqui no CTO em Petrópolis para falarmos de um assunto de extrema importância, que é o câncer de intestino, esse aumento que está do câncer de intestino até 2030, que preocupa muito a sociedade oncológica do Brasil. E a gente, para falar aqui com o doutor Renato Macário. Doutor Renato Macário, suas considerações finais. Bom, acho que fica aqui um alerta, né, para a população, acho isso importante, porque a gente precisa realmente fazer um rastreamento dessa doença, que se a gente achar no começo, certamente diminui a incidência e a mortalidade. A gente tem que ficar bem atento, procurar um médico, acompanhar sempre
um médico, nem que seja no posto de saúde, mas tem que ter algum colega médico por perto para fazer colonoscopia, que é o principal exame, e tem algumas outras alternativas que são sugeridas pelo médico que acompanha. Conversamos com o Dr. Renato Macário, médico oncologista aqui no CTO Fábio Guerra, direto de Petrópolis, para a nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube, também no Instagram. E em 104.9 você também estará acompanhando essa entrevista através das nossas plataformas digitais.